Gravando. Bom dia, você que está aqui no Código 007. Boa noite, você que está aqui também. E boa tarde, não sei qual o horário que você está aqui, mas seja bem-vindo. Estamos aqui na sala do Kairos. Estamos hoje com participação especial da mulherada em peso aqui hoje, ó. Mas está eu e eu aqui, ó. Não sei se você percebeu, eu estou em cima, estou aqui embaixo para fazer uma companhia comigo mesmo. E seja bem-vindo a todas vocês. A Andréia Ferraz está arrebentando no Kairos aqui, já começou nos bastidores, já tacando fogo em tudo. A Adriana, que está aqui, a minha esposa. A Ximenes, seja bem-vinda, Ximenes. A Graza, minha prima. A Nair também. É do Rio, né, Nair? É do Rio? E vai estar com a gente logo aí na... Vamos estar nos conhecendo lá no DIP. E a Ângela pilotando a nave. E Jesus, o Espírito Santo, dando a direção no Kairos aqui nessa sala hoje. Então, seja bem-vindo a todos. Você que está aí assistindo e quer participar dessa sala, na descrição desse vídeo vai estar o link para você entrar no Instagram, na bio do Instagram, você vai cair para o Telegram e lá nós vamos estar postando de segunda a sexta, por enquanto, todos os dias, o link para você entrar nessa sala, que costumamos falar que é a sala do Kairos, para você alinhar o seu corpo, alma e espírito, para você desfrutar daquilo que Deus já te entregou. A Bíblia fala que tudo já é nosso em Cristo Jesus e você vai desfrutar como? Alinhando essas três esferas, crescendo espiritualmente, porque criança não herda. Na verdade, ela herda, só não desfruta daquilo que ela herdou. Então, cai para dentro para desfrutar de tudo isso aí, que com Jesus é maravilhoso. E aí vamos começar hoje Provérbios capítulo 2. Já começamos Provérbio e hoje vamos começar no capítulo 2 e o meu título está A Excelência da Sabedoria. No 1 está falando da sabedoria, o 2 vai falar da excelência da sabedoria. Então eu até dei esse spoiler, falei, se a sabedoria já é legal, imagina a excelência dela. Então hoje nós vamos estar desfrutando. E se eu falar que o meu está escrito lucros de uma vida sábia? Eita, olha aí, ó. É melhor ainda. Tem Tudo para lucro. acrescentar. Com certeza. E aí, vamos começar orando? Quem que vai começar orando hoje? Quem? Andréia? Posso orar? Pode sim, André. Estava Por vendo você gentileza. orando, Andréia. Bom, vamos orar então. Pai Vamos querido, lá. Pai amado, eu quero te agradecer por estar aqui presente hoje, com esse pessoal maravilhoso. Quero te agradecer, Senhor, por esse dia maravilhoso que nós tivemos e te colocar, Senhor, nas suas mãos todos os pedidos de orações que tem também no grupo que a gente tem lá do Telegram. Olha para cada um, Senhor, que está ali. Papai, o Senhor sabe da história de cada um aqui presente, sabe da história de cada um que está naquele grupo. E eu gostaria que o Senhor olhasse para cada um, Senhor, individualmente, como o Senhor sempre tem olhado, e abrisse os olhos de cada um para que eles vissem de verdade o que está acontecendo na vida de cada um deles. Traz a revelação aos olhos de cada um, Pai. Em nome de Jesus, e nos dê o entendimento também hoje, Senhor, para que eu possa entender e todos aqui possam entender da Tua palavra que nós vamos ler aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, amém, amém. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo sobre mim um novo amanhecer, fazendo todo medo desaparecer. Acho que é isso, né? É isso mesmo. Eu não sou a cantora, não. A cantora aqui é a Nair. Eu dublo bem, viu? Eu dublo bem, Nair. Mas é bom demais, bom demais. Andréia, você não sabe que enquanto você estava orando, eu lembrei que logo no começo, que eu conheci você aqui mais no código mesmo, eu lembro que uma noite eu acordei e sonhei com você, que eu estava indo te encontrar em São Paulo. Olha, vai se cumprir! Eu sonhei. Foi quando, gente? Foi bem antes. Eu entrei aqui em fevereiro. Foi bem no
começo, acho, que eu lembro que você falou, eu acordei de madrugada e não consegui dormir mais. E eu falei, eu acordei sonhando com você, que eu estava indo te encontrar e te dar um abraço. Olha! Dia 3. Gente, enquanto você estava orando, veio certinho o sonho, voltou o sonho aqui. Gente, olha, esse é o nosso... E vocês ainda vão vão estar lá presentes no meu batismo. Ai, gente, olha. Olha que legal. Assim, o coração pula aqui, ó. Essa é a alegria do Espírito, que não tem preço, não tem. Quando a gente entende... Hoje eu participei de uma live falando exatamente sobre isso, que quando a gente entende que no reino não tem competição, mas tem a gente se completar, porque cada um carrega algo que eu preciso e vocês precisam, e a gente só se completa no outro. Então isso é muito lindo, porque a gente se alegra com o que Deus faz no outro. E não a gente se entristece ou fica, ai... Às vezes a gente faz igual filho birrento, né? Ah, pai, e eu, pai? Senti isso no bolo, hein? Não, o seu tá reservado já, pode ficar tranquilo. Não, mas não foi só no bolo, não sei o que foi. Uma amiga minha do livro, mas teve uma amiga que ganhou um iPhone 12. Aí eu virei para ela e falei, olha, agora é minha vez. E eu, pai? Gente, porque a gente só cresce, só muda, mas a gente tem as atitudes. Mas esse lado infantil é o lado que a gente mantém a pureza, a simplicidade da criança, não a parte ruim, né? Às vezes falar é criança porque não cresceu. Não, mas é a pureza. Jesus fala, deixe vir a mim. E se vocês não receberem o reino como crianças, né? Então, aqui a gente está falando de reino, para crer. Às vezes a criança, ela crê muito rápido. E às vezes a gente demora muito para crer, porque a razão entra. Então, que a gente possa ter esse coração de criança mesmo. Bom, amém. Vamos lá. Depois que eu lembrei o sonho... Gente, é muito louco isso, porque vai se completar. Isso é muito lindo. Então, Provérbios 2, na minha versão, diz: lucros de uma vida sábia. Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porquanto é o Senhor quem concede sabedoria. Da sua boca procede a inteligência e o discernimento. Ele reserva plena sabedoria para os justos. Como um escudo protege quem procura viver com integridade, pois guarda os passos do justo e protege o caminho dos seus santos. Desse modo, compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão, e aprenderás os caminhos do bem. Pois a sabedoria habitará em teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso te guardará, e a plena inteligência te protegerá. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas, das pessoas dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira e das trevas, que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos, seguem por atalhos tortuosos e se extraviam das suas próprias trilhas. A sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida que visa seduzir com palavras e sensualidade, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro dedicado, ignorando a aliança que pactuou diante de Deus. A mulher imoral caminha
a passos largos em direção da morte, que é a sua derradeira habitação, e cujas trilhas todas conduzem ao lugar dos espíritos mortos. Os que procuram jamais os que a procuram jamais retornarão, tampouco voltarão a encontrar o caminho da vida. Entretanto, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem, e aprenderás a guardar a vereda dos justos, porquanto os justos herdarão a terra, e os íntegros habitarão nela. Porém, os ímpios serão exterminados da face da terra, assim como dela serão desarraigados os insinceros e desleais. Gente, nós estávamos falando muito disso nos bastidores, né? E a gente vê que fala tão claro. Quando a gente pensa em sabedoria, a gente pensa sempre em Provérbios, a gente sempre pensa em Salomão. Davi não foi um pai muito presente, Davi não foi um pai exemplar, mas ele ensinou Salomão, porque aqui são os conselhos de pai a um filho. E a gente vê aqui também os conselhos de filho, dele como filho, ao seu próprio filho. E Salomão tem várias fases, mas essa é a fase ainda que ele estava buscando a sabedoria de Deus. Então, ele escreveu primeiro Provérbios, depois Cantares e depois Eclesiastes. Então, parece que são livros desconexos, né? Você fala assim, Provérbios e Eclesiastes, mas são fases diferentes de Salomão. Aqui, Salomão estava realmente buscando a sabedoria do Senhor, porque ele pediu sabedoria a Deus. Deus deixou ele fazer um pedido. Por que será que ele pediu sabedoria? Porque ele foi ensinado a isso. Então, a importância dos pais, né? O ensinar. Então, ele foi ensinado. E o primeiro pedido que ele fez a Deus foi sabedoria. E agora ele está repassando isso. Ele está passando esses ensinamentos. E começa uma sequência. Ele começa falando aqui, meu filho, se aceitar os meus conselhos. Ele vai usando termos que parecem ser iguais, mas não são. Eles são sinônimos, mas com profundidades diferentes aqui. Então, se aceitares os meus conselhos e abrigar contigo os meus mandamentos, você pode receber o conselho, aceitar a decisão sua. Então, ouvir conselho, a gente pode. Agora, aceitar e abrigar. O que é abrigar? É proteger, é guardar. Quando a gente procura um abrigo, é que fora não é seguro, né? Então, quando a gente procura um abrigo, é um lugar seguro. Então, você pode ouvir, aceitar e pôr ele num lugar seguro contigo, os meus mandamentos. Então, parece que é tudo, se a gente passa rapidinho, a gente vai perdendo a beleza e a profundidade. Com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Tem propósito, tem objetivo. Vai lá, André. Você é professora de letras, né? Uhum. De inglês, mas você se formou em letras. Sim. E eu vejo em uma Bíblia onde está escrito as minhas palavras, né? No primeiro versículo, filho meu, se aceitar as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. E aí, na outra, já tem sido diferente. Aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Mandamento, eu tenho entendimento como um princípio. E aí eu vejo na outra escrito o que eu mando você fazer. Qual tradução que está dizendo eu mando? Eu mando é naquela NTLH, que é a nova linguagem do dia de hoje. Essas traduções, quanto mais populariza a linguagem, mais perde a essência. Mais perde.
Porque o mandar eu vejo como algo muito grosseiro. Na verdade, aqui eu gosto muito da King James porque ela é a versão mais próxima do original. A primeira tradução da Bíblia lá do rei, o rei James, que é Tiago, né? Da Inglaterra, em 1611. Então, foi uma das primeiras... A primeira tradução para o inglês foi a King James. Então, a mais próxima, eu já estou com uma que já é atualizada. Então, ela mantém ainda numa linguagem, mas quanto mais você traz para a linguagem de hoje, mais você perde a essência. Entendi. Eu fiquei intrigada com essas duas palavras, apesar de talvez ter a mesma base, sei lá, porque mandamento tem a ver também com mandar, mas eu não entendo o mandamento como só o mandar, entendo mesmo como princípio. E o português é uma língua tão rica que ele confunde a gente, tem horas, né? Eu gosto muito, se você tiver um iOS ou iOS, ele tem uma Bíblia que acho que tem até você consegue até consultar online, Bíblia com Strongs. O Strongs, o que é o Strongs? Ele te leva para o original. Então, eu vou abrir aqui no original para te falar o que é essa palavra no original. Eu gosto muito de buscar esse recurso. André, é tipo o suportar, né, Ângela? É tipo suportar, legal, Alex. O suportar, ele muda a essência. E o suportar soa estranho, não soa, André? Para você, como que soa suportar a pessoa? Suportar é algo que eu tenho que engolir que eu não quero. Então agora fica para ela o que nós aprendemos aqui. Então, quando na Bíblia está falando essa parte de suportar, é uma linguagem dos soldados romanos. E aí o que acontece? Lá, o suportar é dar suporte. Então, Olha. você vê que fica totalmente diferente? Fala aí, Ângela, você com mais detalhes. Na verdade, quando Paulo escreve, Paulo estava preso. Quando a gente estava estudando Romanos, ele estava preso, acorrentado a 2 soldados do pretório, da guarda pretoriana, a guarda nobre. Imagina a guarda de elite, era a guarda que Paulo estava acorrentado a eles. Então, Paulo está falando linguagem de guerra. Ele sabe muito bem do que ele está falando. Tanto que em Efésios, mais para frente, ele vai falar da armadura. E a armadura baseada na armadura romana. Então, quando ele fala suportando uns aos outros, ele está falando, olha, aí ele vai chegar na frente e ele vai falar, vocês estão numa guerra. E numa guerra, você tem que dar o ombro para suportar o outro, carregar ou arrastar se preciso for. Se você tiver, depende do grau que você tiver ferida, eu posso te ajudar. Agora, depende do grau, eu preciso de mais um para 2 darem o suporte para carregar. Então, olha que interessante. Suportar eu tinha como tolerar. Então. Não. A nossa tradução também, é isso que eu falo, perde essa beleza. Aqui, olha, eu fui para o original dessa palavra, é preceito. É preceito, o mandamento seria o código da sabedoria. É isso que a palavra original diz. Eu não sei se vai dar para ver aqui, ó, mas isso aqui é um strong. Eu clico em cima da palavra, ele traz uma janela. a original, ele abre uma janela em cima de qualquer palavra que eu clicar aqui, ó, ele abre, deixa eu ver, que eu não tô, eu tô fazendo ao contrário, ó. Aí, ele vai abrindo janelas com o sentido original. Isso se chama strong. Uma pessoa que fez chama strong? Bíblia com Strongs. Depois eu passo certinho para você. Ela, no Olive Tree, no iPhone, ela é comprada no Olive Tree. No Olive Tree, que é um... No iOS, você às vezes consegue baixar. Em inglês é de graça. Agora o português, ele cobra aqui. Mas, por que será? Você viu como muda? É preceito, é código de sabedoria, é isso que quer dizer. Então, a gente tem que... Aqui, por isso que a gente fala que aqui a gente extrai os códigos da Bíblia, né, Alex? É verdade. Porque essa, quando eu falei do soldado,
pessoal falou, nossa, eu sempre vi isso como tolerar. Não tem nada a ver com tolerar. Ele não tem nada a ver com tolerar. Tem a ver com você dar o ombro, você dar o suporte para o outro. Então, eu lembro muito do Resgate do Soldado Ryan, que muitas vezes eles dão o ombro, eles arrastam. Um soldado ferido, um corpo de soldado, normalmente ele não é deixado no campo inimigo. Eles vão trazer, eles vão resgatar. Então, olha essa guerra que a gente vive. Paulo, gente, olha, se vocês ainda não viram, para vocês eu passo aí o código, eu passo o link do Efésios 6. Efésios 6 é o fechamento de Efésios. É incrível, incrível esse entendimento que a gente tem de uma guerra que a gente vive e o porquê que Paulo vem estruturando tudo para poder chegar na guerra que a gente vive. Então, a gente está falando de linguagem de guerra. Então, quando a gente fala em linguagem de guerra, a gente tem que entender um soldado, uma batalha, eles não vão deixar, eles vão carregar o corpo, eles vão carregar o soldado, a não ser em situações extremas. Ó, deu até calor aqui, ó. Não sei, situações extremas. Me remeteu a Babel, sabia? Babel? É a Torre de Babel. Me remeteu bastante a isso agora. A confusão das línguas. Entendi. Uhum. E quem que traz a confusão? Não. Quem que traz a confusão? Afastamento do Pai. Criador. Afastamento daquele que tem a essência, daquele que pode explicar todas as coisas. Até mesmo porque aqui ele fala, né? No 2 mesmo ele fala que ele que dá a sabedoria. Na verdade, eu já falei sobre isso aqui e já falei na aula do DIP. O conhecimento do bem o homem já tinha. O que ele quis? O conhecimento do mal. O conhecimento do bem ele já tinha. Ele quis conhecer o mal. Então, quando ele quis conhecer o mal, o que o conhecimento trouxe para o homem? Trouxe algo. O conhecimento de Deus, ele já tinha. O conhecimento do bem, eles já tinham. O que esse conhecimento do mal trouxe? Todas essas coisas erradas, toda essa confusão das línguas, o homem querer ter um lugar que não é dele. Então, e desde o início, Deus vai ao encontro de Adão, onde estás, não o que você fez. Continua assim, ele não procura você para falar assim, o que você fez. Ele já sabe o que você fez. Ele quer você. Ele quer você. Ele quer o relacionamento com você. Então, até hoje ele está procurando. Até hoje ele está procurando. Então, por que veio a confusão? Porque o homem escolheu o conhecimento do mal. E esse conhecimento do mal trouxe a ele o afastamento de Deus. Mas não o afastamento do plano e propósito de Deus ainda indo em direção ao homem. Ainda Deus sempre vai. E veio através de Cristo. Cristo e a gente vê aqui Salomão falando dessa sabedoria, porque depois ele vai definir isso. Ele fala, meu filho, porque se eu voltar no 1:7, ele define o que é sabedoria. No 1:7, ele fala assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, no 1, ele define sabedoria. O temor do Senhor é o princípio. Quer ser sábio, quer ter conhecimento, tema o Senhor. Mas o temor, ele pode ter sentido de temor medo ou temor reverência. Então, eu estou pensando nisso agora. Temor como medo, não como reverência. Olha que engraçado, né? Porque nós já fomos tão doutrinados a essas palavras, porque qual o sentido da palavra para a gente? O sentido que deram para a gente, o sentido que a gente recebeu. Tanto que a gente fala em suportar, todo mundo fala, ai, nossa, vou ter que suportar mesmo? Sim. E o suportar não tem nada a ver, quer dizer,
esse de Paulo, que a Bíblia está falando, não tem nada a ver com te tolero, te aguento. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver, falar, olha, tem a ver com amor. A Bíblia inteira, eu sempre falo que a gente tem que ler a Bíblia inteira vendo Jesus e vendo o amor de Deus revelado. É sempre amor. É sempre o amor de Deus sendo revelado. Porque a definição de amor está em 1 João 4,10, que ele fala, nisso consiste o amor. Vamos ver. Para quem faz, nisso consiste, isso é uma definição. Nisso Sim. consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro, dando o seu Filho para morrer no nosso lugar. Aí depois ele continua. Agora que nós amamos, agora que nós entendamos o que é o amor, agora nós somos capacitados a amar. Aí ele fala, agora amem-se uns aos outros, como eu vos amei. O padrão de amor não é o nosso, porque o meu amor é falho. Uma hora eu amo, eu sempre brinco, hoje o Alex aqui é minoria, mas eu sempre falo, gente, uma mulher de TPM, a gente, é a hora que a gente não vai amar, dá vontade de pular no pescoço. Então fala assim, o meu amor é imperfeito. De que amor que ele está falando? Ele está falando dele por nós, não nosso para ele. Porque se fosse baseado no nosso amor, uma hora a gente ama, uma hora a gente não ama. Verdade. Uma hora a gente ama. Mesmo pais que amam seus filhos, gente, não tem hora que os filhos fazem umas coisas que sobe aquela ira que você ama, mas se você pudesse, você pegava o pescocinho. Então é a mesma coisa. O nosso amor é imperfeito. É o dele que é. Da ira com relação aos filhos, esses dias eu tive a experiência de falar isso para o meu filho, né? Ele falou assim, pô, você não ama... Falando para mim, meu marido, vocês não me amam. Eu olhei para a cara dele e falei assim, eu amo você, mas eu amar você não me obriga a gostar das coisas que você faz. Uhum. Verdade. Mas Outra coisa também, Ângela, quando a gente faz algo bom para alguém, na realidade não somos nós, é nós deixando Cristo nos usar o que é dele. É mais ou menos isso. Algo bom saiu de você? Então você deixou Cristo te usar. É do céu. Porque a gente acha que o amor é nosso, a gente se acha bom demais, o problema é esse. Enquanto a gente não entende a nossa pecaminosidade, ou que a gente sozinho, a gente nunca escolheria Deus, a gente nunca vai escolher o amor incondicional. Por isso que a gente começou Efésios falando dele, ele vindo ao nosso encontro. Como ele foi ao encontro de Adão, ele vem ao nosso encontro até hoje. A salvação é presente, é dom. Dom é presente, dom é de graça. A salvação é o presente. O reino aí é a parte da conquista. Por quê? A gente sempre fala das 3 esferas. Nós somos espírito, alma e corpo. Deus é um ser trino. É Deus Pai, Deus Espírito e Jesus, Deus Filho. Então, como eles são trinos, a imagem de Deus está em nós. Então, a alma, o espírito é salvo imediatamente. Quando você confessa a Cristo, quando você entende, ela é salva. Mas eu tenho uma alma que vive num corpo. Então, aqui acontece o processo de santificação, de mudança de mente, que Paulo fala tanto, que eu preciso renovar o meu modo de pensar. Romanos 12:2. 12:2, mas Efésios 4:20 a 22. Também a gente... Então, a gente vê que Paulo fala o tempo todo que a gente tem que renovar o nosso modo de pensar. O que a gente está fazendo aqui, estudando? Não é o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Por quê? A gente tem que desenvolver a nossa alma, mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo, a forma de se enxergar. Porque enquanto eu não reconheço quem eu sou, e que eu não sou tão bonzinho, não, eu preciso daquele que é bom, eu preciso daquele que morreu no lugar de Barrabás. Tem outro código aí.
Barrabás, você pegou essa parte na live, Andréia? Porque eu vi que você entrou lá, eu não sei se você pegou essa parte do Barrabás. Não lembro. Escutei. Hã? Anaí, você pegou? Anaí escutou. Porque Barrabás é Bar-Abas, filho do pai. Então, a cruz não era de Jesus. A cruz tinha o tamanho do condenado. O condenado era Barrabás. E fala que ele matou, fala que ele participou de confusão, então ele estava sendo condenado justamente. A cruz era do tamanho dele. Então, quando o povo faz lá e eles falam crucifica Jesus e livra Barrabás, ninguém matou Jesus. A Bíblia é muito clara em falar Jesus se entregou. Ninguém matou Jesus, ele se entregou. Então, quando ele morre na cruz, que era de Barrabás, ele morre pelo filho do pai. Então, quem é o filho do pai? Então, ele morreu na cruz, que era nossa, filhos do pai, para que nós saíssemos livres. Eu sei que eu contei essa história, o Bruno falou depois da parte histórica, tudo, mas eu falei, gente, eu fico imaginando o condenado, justamente, sabendo que estava condenado justamente, que tinha assassinado, que tinha feito, ele não era justo, ele era condenado. Mas quando ele está no caminho, imagina quando ele sai livre, as pessoas perguntando para ele, você não ia morrer naquela cruz? Você não estava condenado? Veio um louvor na minha cabeça agora. Hã? Veio um louvor recente na minha cabeça que fala não sei o que, do pródigo, alguma coisa assim, Ai, como é que chama? Essa banda nova aí que tá cantando, desses adolescentes, esqueci o nome agora. E aí a mocinha fala o tempo todo, a Juliana, que Barrabás sou eu, Barrabás sou eu. Agora eu entendi quando ela falava Barrabás sou eu. Aí, Barrabás sou eu. Porque, você imagina, gente, ele saindo livre, eu fico criando cena na minha cabeça, porque eu imagino ele saindo, as pessoas olhando para ele, você estava condenado, o que você está fazendo aqui? Você não pode. Você tem uma condenação que pesa sobre sua vida. Não, Jesus morreu no meu lugar. Estou livre. Não, mas você está condenado. Não, eu não estou. Eu fui livre. A minha condenação foi sobre Jesus. Ele morreu na minha cruz. Aquela cruz era minha, mas ele morreu lá na cruz por mim. Eu estou livre, nenhuma condenação mais peca sobre mim, não pesa sobre mim. Não, mas eles vão te prender, cuidado, porque eles vão te prender. Não vão, eu estou livre. Jesus morreu no meu lugar. Vocês conseguem criar essa cena? Fala o nome para a Andréia. Barrabás. Barrabás, filho do Abba. Filho do pai. Barrabás. Eu ouvi ela explicar. Eu tô em choque. É lindo. Gente, porque quando a gente começa a descobrir a profundidade da Bíblia, a gente mergulha nela, isso é busca de sabedoria. Por quê? E isso que é temor ao Senhor. Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Mais a gente sabe que a gente é amado por Ele, quanto mais a gente entende que aquela cruz era nossa, era do nosso tamanho, nós éramos condenados, e Ele veio com tanto amor, quanto mais eu entendo que eu sou amada, mais eu amo. E quanto mais eu amo, mais eu mergulho nesse temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Porque não adianta eu estudar, não adianta... Olha que eu já fiz curso, gente, já fiz tanto curso, já fiz 2 faculdades, já fiz um monte de curso, estou mergulhada em curso. E se eu falar para vocês que o que me faz aproveitar o melhor de cada curso que eu passo tudo que eu aprendo, se não passar pelo critério da palavra, não entra. Eu preciso entender pela palavra. Eu entendi pela palavra, quando eu entendi física quântica pela palavra, gente, que delícia. Você não tem noção. Ai, que bom, você vai me explicar, porque eu tô louca para entender física quântica pela palavra. Você não está entendendo. Física quântica pela palavra. Gente, eu vibrava, porque eu falava, porque não tem nada novo debaixo do céu, disse Salomão em Eclesiastes. Não existe nada novo debaixo do céu. Tudo que você vê já existiu um dia.
Então, tudo veio à existência do que não existia pela palavra de Deus. Não é qualquer palavra. Quando eu falo para as pessoas, cuidado com o que sai da sua boquinha, Provérbios 18, a gente vai chegar lá, fala que morte e vida estão no poder da língua. Aquele que gosta de usar vai se fartar dela. Então, a gente vê aqui Salomão trazendo o conceito de sabedoria. O que é sabedoria? As pessoas hoje se acham tão sábios e tão distantes da verdadeira sabedoria, que é o temor do Senhor. Então, as pessoas... Você pode ter estudo, você pode ter uma boa educação, você pode ter conhecimento em um monte de áreas. Sabedoria é diferente. Só se tiver no Criador. Se você se desconectar o conhecimento do Criador, vai ser só conhecimento. Ele vai te acrescentar para esse mundo. Mas essa vida que passa. E rápido, gente. Passa muito rápido. E quando eu conheci o Felipe, eu tinha esse problema. Eu tinha um conhecimento vazio. Eu tenho muitos estudos, Ângela, muitos mesmo. Eu tenho N quantidades de diplomas aqui, de certificados aqui, que você não tem noção. Mas tudo para mim, quanto mais eu estudava, mais vazio eu me sentia. Até que ele começou a explicar para mim e que eu conheci a Cristo através das palavras que ele me passou, e conheci vocês e comecei a estudar a Bíblia, e tudo para mim agora só faz sentido se tiver na palavra. Se não tiver, não faz sentido. Não adianta. Eu Tudo que você questiono. fez, A pessoa me ensina. Ela tem todo o trabalho de me ensinar. Eu aprendo. Eu obtenho conhecimento, mas eu pego a base. Tem base? Não tem. Se não tem base, para mim não vale. Isso é sabedoria. Isso é o princípio da sabedoria. Porque é o temor ao Senhor. Se não passar pelo critério da palavra, do mandamento como preceito, não aquele que te manda, mas no sentido de preceito, se não passar pelos preceitos do Senhor, não entra. Eu vou guardar num compartimento e vou esperar fazer sentido. E faz. Sim. Quando é de Deus. Quando é de Deus, faz. Pode falar, Alex. O que a Andrea está falando, esse monte de coisa que ela fez, agora que vai começar a fazer sentido. Por quê? Porque agora ela tem a base. É igual a Ximenes. O que aconteceu com a Ximenes? A Ximenes leu muito livro. Quando ela começou a ler a Bíblia, foi que os livros começaram a fazer sentido. Pode perguntar se ela até comentou. Para mim, eu tinha lido a Bíblia, e aí quando eu li os livros, eu associei. Ela foi o contrário, ela tinha lido um monte de livro. Quando ela começou a ler a Bíblia, ela falou, aí sim, tudo aquilo começou a fazer sentido. É isso aí, André, que vai acontecer. Que está acontecendo na realidade. O poder do subconsciente, ele cita versículo o tempo todo. Então, e aí estudando na Escola do Reino, eu pensei nisso, eu falei, gente, eu já vi isso aonde? Aí eu lembrei, eu falei, eu já li isso no poder subconsciente. Faz tudo. André, e você quer saber o que é mais lindo? É que todo o conhecimento que você tinha, agora ele vai usar para você abençoar e vai potencializar isso. Porque nada na nossa história é descartado. O Senhor usa tudo. O Senhor usa cada detalhe, ele usa tudo, porque ele é aquele que transforma, que usa todas as coisas para o nosso bem e para a glória dele. Então, até as coisas que a gente aprendeu, ele vai usar para a glória dele. Nada é descartado. O Senhor não desculpa, nem os tropeços, nem os nossos erros, porque ele é aquele que transforma a maldição em bênção. Para os seus, ele transforma a maldição em bênção. Então, as pessoas olham e falam, nossa, é horrível. Olha para a história de José. Gente, é uma novela mexicana, vamos dizer assim, a história de José. E ele olha, no final da história, ele fala assim, todo o mal que vocês intentaram contra mim, o Senhor transformou em bênção.
Aleluia. E Então, às vezes... Pode terminar lindo. antes, eu terminei. Não, eu ia falar que, então, às vezes a gente acha assim, nossa, eu perdi tanto tempo na minha vida. Eu passei por essa fase, assim, de, nossa, quanta coisa que eu podia ter feito, por que eu não conheci isso antes? Eu já passei por essa fase de falar, caramba, por que? Eu tô com 51 anos, por que eu não conheci toda essa bagagem antes? Mas o Senhor não desperdiça nada na nossa Tem um história. propósito, né? Tudo tem um momento, tudo tem o seu tempo. Tudo é Então, processual. mesmo a maldição que tentaram contra nós, o Senhor transforma em bênção. Então, Uau. eu creio nisso, e a gente vive por aquilo que a gente crê. Então, tudo aquilo que a gente foca expande. Isso você já viu também. Sim. E você acredita que até a questão de liberação de palavra, por exemplo, glorificar a Deus, dizer aleluia, eu achava anteriormente, não julguem, mas assim, eu achava uma coisa assim grotesca. Eu ficava, nossa, por que falam tanto aleluia? Por que falam tanto glória a Deus? Mas hoje, entendendo isso, entendendo a palavra, ele sai naturalmente. Eu acho Algo que você engraçado. não Sai assim. consegue conter, né? Não, você não contém. Não contém, sai. Eu vou te fazer uma sugestão. Procura uma pregação do pastor Aloysio Silva, O Poder do Amém. O amém quer dizer assim seja. Então, quando você fala amém, cuidado no que você fale amém também, né? Uhum. Porque você está concordando e falando que assim seja ou assim será. Então, é uma pregação do poder do amém. Principalmente quando você tem um entendimento, né? Uhum. Que aí fica mais profundo. É igual lá, quando você comenta lá algo e o seu subconsciente sabe do que você está falando. Ele vai só executar. E quando você estava falando de tudo é processual e tudo, Deus usa tudo para a glória dele agora, o que acontece? Por isso que, às vezes, você vai ajudar alguém, você acaba atrapalhando. Por quê? Porque, às vezes, aquela pessoa precisa passar pelaquela situação, por aquele caminho. Porque é igual um amigo meu até deu um exemplo muito engraçado, a borboleta. A borboleta, se você pega, vê a lagarta saindo do casulo, é uma luta. Você fala assim, nossa, dá até aflição. Só que é necessário. Se você tirar ela, ajudar ela, você faz o quê? Mata ela. Então... Uma criança gatinhando, ela precisa gatinhar para ganhar músculo. Então, quando você entende isso, até a maneira de você ajudar outra pessoa é diferente. E aí, dependendo da pessoa, ela vai achar que você é ruim, mas não é. Você tá amando ela naquele sentido, senão você vai estragar ela. Por isso que é tão Jesus é assim. importante entender a sabedoria, o princípio da sabedoria e ter a direção do Espírito Santo. Por isso que essa sequência para mim que a gente fez, boa noite, Nair, Boa a noite, sequência Nair. de João, entender quem é Jesus, entender o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, entender quem é Jesus. A gente entendeu todo o processo de quem é Jesus. A gente foi para Efésios, entender o posicionamento, entender por que precisa ter assim, porque a gente vive numa batalha. E agora a gente volta para Provérbios para entender a sabedoria. Então, tem um porquê por trás dessa lógica. Então, tem um porquê por trás dessa sequência. Porque quando a gente entende, é muito lindo ver a Andréa passando por esse processo, porque ela entendeu. A gente vê ela passando por cada partezinha, e ela entendeu e buscando essa sabedoria. Porque ela está buscando, e fala aqui, ó, com o 3, ele fala, se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados, se buscarem as sabedorias como quem procura prata, e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderá o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, há uma busca, há um gritar da nossa alma, do nosso espírito buscando, eu quero mais.
Eu sempre fui uma pessoa que quis conhecer Deus. Busquei em lugares errados, aprendi de forma errada, mas esse desejo, esse anseio sempre teve dentro do meu coração. Então, já procurei no lugar errado, já quebrei a cabeça em lugar errado. Às vezes, me submeti à lei, mesmo conhecendo a palavra, porque eu não entendia o que era realmente o temor do Senhor. O temor do Senhor é temer a Deus, vem dele, é do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos dirige. E quanto mais eu entendo o quanto eu sou amada, mais eu amo a Deus e mais eu amo o próximo. Porque eu olho para o outro com a mesma misericórdia, eu olho para o outro como Barrabás. Barrabás não era inocente, gente. Ele estava condenado, ele matou, ele fez coisas horríveis. Ele não era inocente. Porque a gente fala, nossa, mas você não sabe o que a pessoa fez para mim. Barrabás não era inocente, mas Jesus morreu no lugar dele. Então, quando a gente olha para o outro que fala assim, o mesmo Jesus que morreu por mim, morreu pelo outro, a gente olha com um olhar de compaixão. E essa compaixão, esse olhar de amor, é só o Senhor que dá, gente. Isso é compreender o que significa temor do Senhor. E achar o conhecimento. É sem o julgamento, exatamente. Porque o julgamento, o nosso julgamento, condena Barrabás. Mas eu imagino, gente, eu gosto muito de imaginar a cena de Barrabás saindo e as pessoas apontando o dedo, julgando, falando assim, você está condenado, cuidado, se esconde, ou sei lá, faz alguma coisa, porque você tem uma condenação pesando sobre você. Ele fala assim, não tenho não, Jesus morreu no meu lugar. Mas você é culpado, não sou mais. A minha dívida foi cancelada, a minha sentença foi anulada. Então, é só você entender que você é essa pessoa, que eu sou essa pessoa. Então, quando as pessoas olham para mim hoje e falam assim, Jana, você faz isso. A minha sentença foi cancelada na cruz, Jesus já levou, já morreu no meu lugar. A minha dívida, ele pagou. E você sabe que eu ouvi isso, Ângela, até dói, sabia? Porque tem muita gente que não sabe disso, não tem esse entendimento, e isso dói. De saber que muitas pessoas não entendem isso ainda. E quanto tempo eu não entendi. Aqui, né? Por isso que a gente está aqui fazendo isso, nas nossas madrugadas fazendo isso, para conversar sobre isso. Porque tem pessoas aqui, ó, que não precisam ouvir isso. Então, às vezes a gente vira à noite aqui, a gente está com sono. Eu falo, a gente sempre brinca, eu e o Alex, às vezes a gente entra. Gente, eu estava muito cansada. Eu começo a falar das coisas do pai, acaba. A hora que eu for, assim, acabar aqui, eu demoro para desligar. Porque eu entro no Kairos. Obrigada. Aí vocês começaram a falar, eu já despertei. Eu entro no Kairos porque eu estava muito cansada. Gente, eu venho nessa semana toda, assim, dormindo pouco. Eu estava muito cansada. E aí eu falei para a Leia, a gente começou conversando sobre isso. Gente, a semana toda é puxada, tá? Não sei o quê. A hora que começa a falar, gente, meu coração, assim, revigora. Tipo, é como se meu espírito me alinhasse com a minha alma, que alinhasse com o meu corpo, as 3 esferas, e falasse, foi para isso que eu nasci. É esse meu sentimento aqui. Foi para isso que eu nasci. Para ser amada, mas para derramar o amor, para falar e transmitir isso. Então, aqui a gente consegue... aqui a gente está no tempo Cronos, mas aqui a gente acessa o Kairos. Por isso que a gente faz esse sinal, porque aqui a gente está direto com o Kairos. A gente está direto em contato com o Pai, a gente está alinhando as esferas. Por isso que o cansaço vai embora, o julgamento vai embora, porque o outro é tão Barrabás quanto eu. Quem vai ser salvo? Eu não sei. Eu não tenho o direito de julgar. O que julga, o justo juiz é Deus. Sim. O justo juiz é Ele. Eu não sou justa. Eu sou feita justa. Eu sou justificada. Mas justo, santo, é o Pai. É o Pai. Ele tem. Então, quando a gente começa a olhar para o outro, como ele também é Barrabás, ele também é filho do Abba, Bar-Abbas.
E aí você vai falar do erro dele, você fala assim, Jesus morreu por ele. Você vai falar o quê, né? O que você vai falar? Essa cena... Se você falar de mim, você vai falar assim, já me encerrou aqui. Você tem a condenação? Não tenho. A minha escrita de dívida foi cancelada na cruz. Jesus morreu na minha cruz. Pode falar, Léo. Essa cena do Barrabás andando, eu tenho ela na minha mente, no filme do Mel Gibson. Eu tenho a cara de tonto dele, olhando assim pro povo e andando e descendo as escadas, porque era uma escadaria no filme, né? Eu preciso lembrar dessa cena, porque eu criei a minha na minha cabeça, mas eu preciso assistir. Não, quando você fala de pensar, de imaginar, eu lembro na hora ver a cara de tonto dele olhando para todo mundo e descendo as escadas. É muito claro, fica. Eu consegui gravar isso aí na minha mente, acredito. Ó, a gente não fica com cara de bobo também? Vamos dizer assim. Mas é. A gente não fica com essa cara de bobo aqui falando das coisas. Gente, cadê a tua condenação? Jesus pagou. Ele morreu no meu lugar. Não é. A gente não brinca com o pecado, a gente não brinca com as coisas erradas. Ela é séria. Levou Jesus para morrer no nosso lugar. Mas ele pagou o nosso preço. E aí, quando a gente entende que amor é esse, a gente não quer viver de qualquer jeito. Porque Paulo fala depois que aqueles que voltaram, que vieram para o primeiro amor, que tudo, mas voltaram à velha vida, é como se crucificassem a Cristo de novo. Então, uma cruz já foi um peso grande que ele levou no nosso lugar. Eu não preciso crucificar a Cristo de novo, levando a vida do jeito que eu quero. É se contentar com muito pouco, ficar só com salvação. Eu sou salvo e pronto. É se contentar com muito pouco. Não que a salvação seja pouco, mas eu posso mais, eu quero conhecer mais. Porque ele fala aqui, portanto, é o Senhor quem concede a sabedoria e da sua boca procedem inteligência, discernimento, e ele reserva plena sabedoria para os justos. Quem são os justos? Nós. Por causa de atitudes? Porque nós fomos justificados na cruz. Jesus pagou a nossa dívida. O preço da nossa dívida, o preço da nossa condenação, Jesus pagou. Então, Barrabás, quando sai dali, ele não sai como condenado, ele sai como? Justificado. Como justificado. Nenhuma condenação pesava sobre ele mais. Jesus levou. Nenhuma condenação. Depois, se ele fez coisas de depois, era com ele. Outra história. É outra história. Mas a nossa condenação, Jesus levou. Nós fomos feitos justos em Cristo. Justificação é isso. O preço foi pago, mas não foi por mim. Jesus pagou o meu preço, mas eu fui feita justa. O martelo do juiz foi justo. É como, imagina um tribunal. A cruz é um grande tribunal. Então, o juiz, que é Deus, fez assim, não, tá pago. Aceitou o sacrifício. Quando Jesus fala, está consumado, tetelestai, tá pago. Então, o juiz bate o martelo, tá pago. Feito justo, ele não deve mais. Então, quando a gente crê nisso, eu não devo mais, vocês não devem mais. E todo aquele que crê, recebe essa justiça. Recebe essa justificação. Isso é muito lindo. Então, é reservada para os justos. E, Ângela, só complementando o que você está falando aí, e aqui, você pode ver, é muito profundo esse início de Provérbios 2, e ele está para todo mundo. No 1:20, que eu li ontem, ele fala que ele grita nas esquinas. Não sei se isso tem você consegue ter alguma semelhança nos dias de hoje, que a sabedoria, o conhecimento está em todo lugar, estampado nas redes sociais, para todos os lados. Claro que eu creio que isso depende muito de quem você está seguindo, mas está muito aí.
E é muito claro quando o provérbio fala que está gritando nas esquinas. Eu não sei como que está a sua versão aí, na capítulo 1, versículo 20. Clama em alta voz pelas ruas, proclama praças públicas. Mas isso aí, a gente tem que ligar lá com Romanos 1, 20, 18 a 20, que fala que a natureza revela do Criador. Então, o homem é indesculpável, porque está aí para quem quer ver. Eu amo o pôr do sol. Hoje eu não postei porque eu estava voltando do dentista. Mas só contemplar a natureza. A gente vai ver que é sabedoria em ação. E os homens continuam negando que há um Deus. Ela está gritando todo dia, o sol está nascendo, está se pondo, criança sendo formada na barriga. Gente, a formação de uma criança é a coisa mais louca, vamos dizer assim, que existe. É um sêmen com um óvulo que vai se multiplicando e se transforma numa criança perfeita, com todos os órgãos, com todos os hormônios, com tudo certinho. A mulher entra no hospital com uma barriga e sai com o bebê no braço. Já é muito louco, porque o óvulo é desse tamanho, microscopicamente falando, né? E o sêmen é um negocinho de nada que vai entrar um trem desse tamanho aqui. Imagina, e dessa fusão, nasce aí você. Então, gente, vai falar que isso não é sabedoria gritando? É só olhar. É só olhar. Entra a mulher no hospital com uma barriga e sai com o bebê no braço, prontinho. Que já sabe chorar, já sabe mamar. Ninguém ensinou a criança a mamar. Ela já sai mamando. Cara, e para sair a criança, olha a loucura, o osso se afasta. E sem falar, você está falando sem falar no crânio da criança, que ele não é formado, que é para ter esse movimento. É muito louco mesmo. O intestino não é formado, porque ele não defeca na barriga, se passa da hora de nascer, que começa. Então, gente, é muito lindo, a sabedoria está gritando. A chuva vem sobre todos, justos e injustos, a palavra diz. Então, Romanos 1 fala que a sabedoria é revelada na natureza, que Deus, a sabedoria de Deus é revelada na natureza. Tanto que a gente já nasce, todo mundo, o índio que nunca viu, pessoas que nunca viram, já nascem com o apelo para adorar alguma coisa. As pessoas adoram o sol, você vê tudo na história, a adoração ao sol, à lua, tantas coisas, porque o homem tem a necessidade de adorar algo fora de si, porque ele sabe que tem algo maior que ele. Então, isso está implantado, está embutido no homem. Pode ser em qualquer lugar do mundo, qualquer cultura. O homem vai adorar várias coisas se ele não se voltar para o Criador de todas as coisas. Então, ele vai buscar adoração em todas as coisas, mas a adoração a um ser superior fora dele, isso está em... Pode estudar qualquer história que você vai ver isso. Já vai o Deus Lua, o Deus Sol, o Deus não sei o quê. Sempre vai ter o homem adorando algo fora de si. Por quê? Eles estão buscando esse ser superior fora. Quando você descobre que esse ser superior é o seu Criador, é Deus, e o que ele mais quer é relacionamento com você, e ele quer morar dentro de você através da pessoa do Espírito Santo, você fala assim, uau! Uau! Assim, eu fico... Quando eu falo disso, quando eu penso nisso, eu falo, realmente eu entendo o que é que Paulo fala, que nós somos vasos de barro com tesouro dentro. Porque nós fomos feitos do quê? De barro. Vaso de barro, que contempla um tesouro, que é o próprio Criador de todas as coisas. Deus, na pessoa do Espírito Santo, habitando em mim. Gente, isso é sabedoria, isso é profundidade. A gente está falando de sabedoria, a gente está falando de profundidade, porque é temor do Senhor. A gente vai entendendo tudo isso quando essa grandeza, a gente só consegue entender se a gente entender o tamanho do Criador e o tamanho do amor dele, o tamanho desse amor. Mas ao mesmo tempo que ele é amor, ele é justiça, por isso que teve que haver uma cruz.
Por isso que alguém teve que pagar essa dívida. Só que essa dívida foi paga por Jesus, para que nós não pagássemos ela. Porque senão estaríamos eternamente separados dele. Então, ele reserva essa plena sabedoria para os justos. Quem são os justos? Aqueles que foram justificados pela cruz de Cristo. Então, esses são os justos. Não é viver certinho, não, tá? Porque viver certinho não garante ninguém ir para o céu, não. Você que está assistindo aí. Não é pelas obras. Mesmo porque o que seria eu viver certinho, né? Hoje em dia tá... Eu falo assim, cada cultura tem o seu certinho. Cada cultura tem a sua parte, né? Tem coisa que a gente faz no Brasil que não é certinho fora. Tem outros países que você vai falar assim, gente, que absurdo, é cultura deles. Então, que cultura você está falando? Por isso que nós vivemos a cultura do reino. A gente vive a cultura do céu, porque nós não somos mais desse reino, nós não somos desse mundo, nós somos daqui. Eu falo que eu estou debaixo de um outro governo. O governo é o Senhor. Porque Jesus, quando está respondendo lá para Pilatos, ele fala, mas você é rei? Você dizes que eu sou, e assim eu sou. Ele fala, mas meu reino não é desse mundo. Ou seja, não é o reino que você acha que é. Não é o visível. Não é aquilo que você vê. Mas ele vai além. Então, a gente está buscando aqui sabedoria. Depois ele vai continuar assim, pois o Senhor guarda os passos do justo, protege o caminho dos seus santos. O que é santo? Santo é separado com propósito. No original da palavra tem também. Deste modo, compreenderás bem o que significa ser justo, ter juízo e agir com retidão, e aprenderás o caminho do bem. Pois a sabedoria habitará no seu coração. Gente, e o conhecimento será agradável à tua alma. Sabedoria tem nome. Então, a sabedoria habitará no teu coração. Quem que habita em nós? Quando fala de coração, está falando de mente, né? De alma. De alma. Fala de alma, fala de... Habita em nós. Habita em nós. Então, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade. Na verdade, a gente tem a Trindade dentro da gente, vamos dizer, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque eles atuam de maneiras diferentes, mas é próprio Deus habitando em nós. Deus é a pura sabedoria, Jesus revelado, o Espírito Santo é a sabedoria de Deus em nós, que habitará em nós. Você falou sobre a Trindade. Ontem eu estava vendo o professor Adalto Luiz Santa, que ele é um cientista, que ele trabalha com criacionismo. E ontem ele falou, ontem eu estava ouvindo ele no TikTok, e ele estava falando que tudo na natureza é trino. Tudo. Ele está falando sobre os nomes, né? Ele deu vários nomes lá. É o DNA. Né? Isso, sei lá, entendeu? Tudo é trino. Ele é aqui de Limeira. Sério? Eu já participei de vários congressos com ele. Não sabia, olha que coisa. Acessível, super simples, super acessível. Um cristão assim de coração aberto. Eu tenho vários livros dele, eu tenho todas as palestras dele da época. Então, é Universo Criacionista. Se você ainda não conhece, pode seguir ele. Siga lá, é Universo Criacionista, Doutor Adalto Lourenço. Adalto Lourenço, isso mesmo. Adalto Lourenço. Nossa, gosto demais. Eu gosto demais dele. Ele é muito bom nessa parte de explicar realmente. Depois eu te mando um que eu pus até no meu canal dele, falando dessa trindade, falando da base 3, porque eu amo base 3, né? Porque tudo na natureza é base 3. Passado, presente e futuro, água, sólido e gasoso. Aí ele vai falando... Foi isso que ele falou, por isso que eu ouvi ontem.
Tudo base 3, tudo base 3. É lindo. Altura, largura, profundidade. Largura, profundidade. É o Tem tudo. DNA, né? É o DNA de Deus em todas as coisas. O DNA de Deus em todas as coisas. Gente, DNA, as letras do hebraico, as letras antigas, têm números. Os números são letras. Você já deve ter visto isso lá com Kleber Malaquias. E o hebraico, eles eram números. E eles não pronunciam as vogais. Então, Yahweh, eles falam Yahweh, que é o Yahvé, é o tetragrama. É o famoso tetragrama, que é o YH, Yahweh. Agora eu vou ter que lembrar, eu tenho que escrever para lembrar, hein, gente? Peraí. Yahvé está escrito no nosso DNA. Yahvé. YHWH, acho que é isso. Yahvé. Eu vou ver aqui, mas é 10565. É Yud Rei Vav Rei. Yud Rei Vav Rei. Então, é 10565. Aí eles foram estudar o DNA humano. E qual é a sequência do DNA humano? 10, 5, 5. E aí tem uma certa coisa aí que estão fazendo para mudar o DNA humano. Então, vai pegando... Para. Não, eu só estou falando que tem uma coisa. Nem falei o que é essa coisa. Cada um entenda o que quiser, né? Mas é uma coisa que gruda no seu DNA, que aí o quebra. Y ganha mais uma perninha e quebra esse número. Então, aí é mais sério do que a gente imagina. Linguagem de escola do reino. Peguei, hein? Peguei. Pegou? Peguei. Pegou o código? Ele fala assim, fala aí, cliente, fala alguma coisa, pegou? Eu peguei, hein? Quem não pegou, dormiu. Não pegou. Eu não falei nada aqui. Você viu falando alguma coisa? Eu não falei nada. Atuando, Ângela. Vamos embora aqui? Então, para. Você que está aí nos assistindo e quer participar, quer saber o que é isso, cai para os bastidores, cai para a sala, cai para dentro, porque é o seguinte, na descrição na descrição desse vídeo tem um link para você ir para o Instagram, lá na bio, você vai para o Telegram, lá no Telegram tem ali o link todos os dias, de segunda a sexta, para você cair para dentro dessa sala, a sala do Kairos, para você ficar inteirado, para você alinhar, para você ter entendimento, para você buscar essa sabedoria que estamos falando aqui em Cristo Jesus. Vai lá, Ângela. E aí, dentro disso que nós estamos falando, por que isso é uma coisa? Porque a gente tem que ter bom senso. O bom senso, a gente ouve tudo, retém o que é bom, e tem o bom senso. Eu não preciso me deixar levar por ventos de doutrinas, como diz Efésio, ou ventos que a gente vive, porque o bom senso nos guardará e a plena inteligência te protegerá. A inteligência nossa, gente, não é o QI que nos protege, não. É a inteligência do alto. Paulo fala que tem duas inteligências, a humana e a divina. Então, qual a inteligência que nos protege? Porque tem tanta gente que tem tanto PhD que bom senso passou longe. Então, a gente vê que... A divina prevaleça. Oi? Que a divina prevaleça. Sim, que a divina prevaleça. A sabedoria te livrará da vereda dos maus e das pessoas de palavras ardilosas. Gente, o que nos protege num tempo difícil, num tempo de tantas informações? Nós estamos vivendo um tempo que você tem que escolher o que acreditar. Muitas pessoas perguntam para mim, Ângela, mas você acredita nisso, não sei o quê? Eu falei, olha, vivemos um tempo que temos que escolher o que acreditar. Porque você ouve tantas pessoas falando tantas coisas, o que nos dará bom senso e nos livrará de pessoas de palavras ardilosas? Só a sabedoria divina. Sabedoria e entendimento. O Espírito Santo vivendo em nós, o entendimento, o discernimento, o guardar todos os preceitos, são preceitos no nosso coração. Porque, senão,
se você for ficar ouvindo tudo que falam por aí, você vai ficar assim, eu não sei o que fazer. Então, você vai ter que ter a sua convicção, vai ter que cair para dentro do seu relacionamento com o Criador e pedir que o Espírito Santo, a sabedoria de Deus, revele a você o que fazer para que você tome as suas decisões com convicção daquilo que você crê, não do que as pessoas creem por você. Para de deixar pessoas crerem por você. Aprenda você crer e ter as suas próprias convicções. Então, é para Aí você entra, que fala. Oi? sim, Oi, André. aí entra até aquela questão das perguntas, né? Faça perguntas. Cristo era o maior perguntador da face da terra. Mas não é fazer perguntas por fazer perguntas também, porque tem gente que entendeu isso de um jeito errado também, né? Então, só que não, você tem que aprender a pensar, fazer a pergunta, absorver, ver o que se faz sentido, porque o que é o critério para eu avaliar a resposta da pessoa? A palavra. Então, eu tenho critério de avaliação, tanto da pergunta quanto da resposta. Sim. Não é qualquer resposta que eu vou aceitar. E olha que eu... Gente, eu posso até ficar quieta, mas para me convencer de alguma coisa, é só se eu achar base na palavra. Ou se o Espírito Santo me convencer. E é muito interessante porque ele continua aqui, porque a gente abandona o caminho pessoas ardilosas, dos que abandonam o caminho da verdade, que trilham atalhos da mentira e das trevas. Ele está falando muito claro aqui. Eles se desviaram da verdade e estão trilhando o caminho de trevas, que se alegram em praticar o mal e comemoram a crueldade dos perversos. De perversidade, crueldade de coração, maldade, está aí. Existe sim. Existem pessoas que são maldosas? Existe sim. Quem vai julgar ela? Vai julgar Deus. Eu não posso ser ingênua também de achar que todo mundo é bonzinho. Mas o meu papel eu não devo nada ao outro senão o amor. O amor é a única coisa que eu devo. O julgamento é dele com Deus. Agora, eu não posso ser ingênua o suficiente, assim, o bastante para achar que todo mundo é bonzinho. A palavra está falando que tem pessoas perversas, maus, que trilham um caminho de trevas e que crueldade, perversidade, atalhos tortuosos, se extraviaram em suas próprias trilhas. Então, a própria Bíblia está falando. Você falou do julgamento, né? Quem julga realmente é Deus. Mas eu entendo aí, de novo, o português trazendo outros sentidos. Eu entendo o julgamento nosso como discernir, como separar quem é, quem não é, quem realmente está de acordo e quem não está, quem está andando na palavra, quem não está. Esse seria o julgamento que eu entendo da nossa parte. O preceito, aí a gente voltar lá para o mandamento, que é o preceito. É isso aí. O julgar da nossa parte está de acordo com a palavra? Uhum. Não. Agora, julgar a pessoa, porque eu também tenho essas duas coisas, a palavra fala sobre isso. Julgar a pessoa é Deus. Sim. Mas eu não vou ser inocente de não discernir. Eu vou discernir. Eu vou discernir a situação. Gente, é a mesma coisa de que eu estou vendo uma armadilha e vou entrar nela. Aí é burrice. Vamos dizer assim, Deus nos deu o entendimento. Deus nos deu o Espírito Santo. Deus nos deu o básico. Você está vendo uma armadilha e vai entrar nela. Então, isso é discernir, isso é a gente não cair nela, mas eu não vou julgar. Por que a pessoa fez, por que está fazendo, aí ela com Deus. A motivação do coração dela, eu vou responder pela motivação do meu. Sim. Então, eu tenho que guardar o meu coração e a minha mente no Senhor, na palavra. Aí é onde entra aquela parte, cada um toma conta da sua vida. Cuidar da sua vida. Ainda tem mais, né? Tem versículo, vigiai
e orar, e não é a vida dos outros, é a sua. É a sua. Eu gosto desse, porque eu falei, gente, como que eu vou, se tem no inglês, né, vai cuidar da sua vida, minding your own business, vai cuidar dos seus negócios. Business, por isso que eu vi agora, sua. Minding your own business. Então, cuida dos seus próprios negócios, mais ou menos isso vai cuidar da sua vida. Então, deixa que da minha eu cuido. Na verdade, é o pai que cuida, né? E a sabedoria 16 lá, a sabedoria também te livrará da mulher imoral. Provérbios vai falar muito, muito, porque é o conselho de um pai para um filho. Então, você vai ver muitas vezes Salomão falando da mulher imoral. Por quê? O que desvia um homem facilmente? Hoje em dia, a gente vê muito dos dois lados da perversidade. Mas, nesse tempo, ele estava falando assim, olha, guarda o seu coração da mulher imoral. Então, Provérbios fala muito para a mulher. Ele fala para o homem guardar o coração e os olhos, porque o homem é pelo que ele vê. O homem é pelo que vê. A mulher é pelo que ouve, pelo que é o toque, é o que sente. A mulher é mais emoção. O homem é olho. Por mais que estejamos vivendo épocas, é assim. O homem é estimulado pelo que vê. Então, ele está sendo o tempo todo estimulado pelo que vê. Aí a gente tem um homem na sala aí para dizer. A mulher, mais pelo que ouve. Então, a mulher sempre vai falar, cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você processa. E o homem vai falar, cuidado com o que você vê. Então, Provérbios fala demais para isso. E ele fala sabedoria. Posso fazer um adendo, Ângela? Com relação à mulher? Segundo o pastor lá do escola, né, do reino, ele falou que Salomão, né? Sabedoria é de Salomão. Provérbios, né? Duas coisas que ele teve muito, sabedoria e mulher. Então, ele tem até prioridade para falar nisso. E das mulheres que eram boas, ruins e péssimas, né? Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. 1000. Ele fez um estudo profundo. Ele falava com propriedade, sabe? Porque as alianças eram feitas nessa época pelo casamento. Então, Salomão não teve guerra. Salomão foi um reinado, se você procurar toda a história de Salomão, foi um reinado que não teve guerras. Só que ele fazia alianças como com os povos? Fazendo com a mulherada do povo. Trazendo mulheres de outros povos, outras culturas. Por isso que isso levou ele a se desviar depois. Por quê? Ele fez aliança com muita gente. Muita. Ele fez aliança com muitos povos. Não teve guerra na época dele. Também por causa do seu pai Davi, mas não teve guerras. Ele só tem 700 mulheres. Só 700. Na verdade, ele até usou um princípio, né? Que é a aliança. Mas não foi com certa sabedoria, né? Ele não usou a sabedoria nessa parte, porque eram mulheres de outros deuses, de outras culturas, e ele não aplicou a sabedoria nessa área da sua vida. E ele está falando depois com propriedade aqui, cuidado com a mulher imoral. Cuidado com a mulher imoral pervertida, que visa seduzir com palavras e sensualidade. Nunca vivemos uma época que houve tanta exposição do corpo da mulher, da sensualidade apelativa. Nunca vivemos uma época quando uma letra de música chama a mulher de cachorra e de outras coisas, degrada a mulher. Como e a mulher ainda dança. E ainda aplaude. Eu acho que, para mim, é a coisa mais incoerente que existe. Não tem. Para mim, é muito incoerente. Não sei se eu vou arrumar aqui com... Estou falando, mas não falei nome, né? Não falei nome. Não falei os nomes, não falei o que é. Por quê?
É uma incoerência. É uma incoerência, porque a mulher, sim, ela pode seduzir com palavras, com sensualidade, com perversão, mas não precisa. Mulher, você é linda pelo que o Senhor te fez. Você não precisa usar do seu corpo. Você não é um pedaço de carne. Você não está numa vitrine. Você não está num açougue, que as pessoas têm que querer gostar da carne. Você é imagem e semelhança do Criador. Então, não precisa ficar se mostrando. Você não precisa se oferecer. As pessoas têm que gostar de você pelo todo, não pelo um pedaço de carne que você é. Então, não se venda tão barato, se valorize. Então, quando a gente olha aqui e a gente vê esse tempo que estamos vivendo, precisa tanto de um resgate do valor da mulher. Jesus foi a pessoa que mais valorizou e incluiu mulheres. A mulher não era nem contada na cultura judaica, como ainda não é. Verdade. Não era nem contada. E Jesus incluiu a prostituta, Jesus falou com mulheres, salvou mulheres. Então, Jesus, ele valorizou a mulher, sim. Jesus enxergou a mulher. Então, as pessoas falam que a Bíblia é o livro de moral, de lei, de que exclui. Quem falou isso para vocês? Eu desafio vocês. Vão ler João. Ou cai no estudo de João. Eu desafio vocês a procurar essa moralidade em Jesus. Vocês vão achar na religião. Em Jesus, não. Pode falar. Pode falar, Alex. Falando sobre Salomão ainda, eu me perguntava assim, eu não entendia. Eu falava assim, putz, Salomão, um cara tão sábio, a Bíblia fala que ele não existiu e nem existirá um camarada tão sábio como Salomão. E eu nem estou citando a riqueza, estamos falando da sabedoria. E ele chegou a cair. Não entendi, tipo, não fazia sentido para mim. Aí depois veio a resposta para mim. Ter sabedoria é uma coisa e usar ela é outra coisa. Então, são duas coisas diferentes. E quando você fala de 700 mulheres, vocês, nenhuma das duas citou, e mais 300 concubinas. Eu citei. Ah, você falou? Eu falei. Então, tipo assim, uma somatória de 1000 mulheres. Então, tipo, eu fazia sempre, e depois eu recebi essa resposta, né? Ter é uma coisa, usar é outra coisa, totalmente diferente. E ele se corrompeu até com Deus nisso, né? Porque ele se deixou levar pelas mulheres. Então, ele sabia o poder de uma mulher sedutora. Mulheres, vocês têm muito poder de sedução, mas ele pode ser usado para o bem. Ele pode ser usado para levar o homem para o caminho certo. Então, esposas, levem o seu marido pelo caminho certo. Você sabe como convencê-lo. As filhas sabem como convencer os pais. Então, mulheres, usem esse poder, essa doçura, esse charme, essas coisas que Deus deu da maneira correta, não pervertida, não com a perversão, mas com a sabedoria, com a delicadeza que Deus deu. Porque a igreja é comparada à mulher, à esposa. Ângela, o pessoal fala que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço. O pescoço, a cabeça não vira. E o pescoço vira para o lado que quer. Então, tipo, é só usar a sabedoria. Uhum. Gente, se as mulheres descobrissem o poder que elas têm, mas para usar para o bem, é que, infelizmente, elas descobriram usando para o mal. Descobriram usando o seu próprio corpo, a sua própria sensualidade, a sua própria perversão. Então, as mulheres, elas descobriram um poder que tinha, sim, mas para o mal. Mas se elas voltarem a olhar para si, como Deus as vê, e entender o potencial que a gente tem, gente, é tão sério isso, que 1 Pedro fala que se o homem não tratar a mulher, não enxergar a mulher como vaso frágil,
Não um vaso frágil de que a gente não pode, mas com um vaso digno de cuidado, de que é para ser cuidado porque é precioso. Um vaso frágil, você não põe em qualquer lugar na sua casa. Você põe num lugar que vai ser cuidado. Imagina um vaso frágil como um vaso de alto valor. Não como, ai, sou fraquinha, não. É de alto valor. Porque quando você transporta alguma coisa no aeroporto, em coisa, quando você compra alguma coisa que pode quebrar e que tem alto valor, o que vem escrito na caixa? Cuidado, frágil. Cuidado? Frágil. Frágil. Por que está frágil lá? Porque é uma coisa que tem valor. Então, o homem, quando ele fala lá que o homem tem que olhar para a mulher como vaso frágil, outra coisa que a gente entendeu errado há muito tempo, né? Como um vaso de alto valor. Se ele não observar isso, até suas orações podem ser impedidas. Olha como é sério. Então, é sério, a gente está falando aqui de sabedoria, a gente está falando de provérbios, a gente fala de Pedro, a gente fala de outro, a gente fala de Jesus, porque não tem como fugir. Porque a mulher imoral caminha passos largos na direção da morte, que é a sua derradeira habitação. Gente, qual o fim? Vou aproveitar a vida, vou usar meu corpo, o corpo é meu, é meu corpo, minhas regras, desde quando? Nossa, pensei agora nisso. Meu corpo, minhas regras. Ridículo. É a pior frase já inventada na vida. Se fosse as suas regras, você não menstruava, você não engravidava. Então a regra não é sua, acorda. Hello? Gente, eu falo que às vezes tem hora que me dá uma indignação aqui, que vem uns pedala, né, Alex? Uns pedala mesmo. Tem hora que vem uns pedala aqui, porque, gente, a indignação que bate aqui é bem... E vamos lá, voltando aqui. E os que procuram jamais obterão, tal. Depois, deixa a mulher quietinha agora. 20. Entretanto, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem. Você quer andar pelo caminho de homens de bem? Aprenderás a guardar a vereda dos justos. Portanto, os justos herdarão a terra e os íntegros habitarão nela. A gente começou falando de herdar, né? A gente começou falando de... Você pode herdar. Agora, a criança não desfruta da herança. Maduros desfrutam da herança. E reinarão. Portanto, fará andar pelo caminho dos homens de bem, aprenderás a guardar. Os justos herdarão a terra e os íntegros habitarão nela. Porém, os ímpios serão exterminados da face da terra, assim como dela serão desarraigados os insinceros e desleais. Então, tolo, se hoje pedirem a tua alma, o que você tem? Para quem vai? Para onde você vai? É isso que Jesus fala, né? A parábola. Não sou eu que estou chamando de tolo, não. Tá lá? Vai para a Bíblia, que está em Jesus. Ele está contando a palavra do rico insensato, que deu a sua vida para conquistar. E ele constrói celeiros. E Jesus fala para ele, louco, e se hoje te pedirem a tua alma, o que você tem? Para quem irá? E para onde você irá? Então, Provérbios faz a gente olhar com profundidade para dentro, para valores, mas não valores que o mundo passa para a gente, valores, preceitos daquele que te criou. Quem te criou sabe para que criou. Gente, quanta coisa, por exemplo, um iPhone, quanta coisa que eu não sei usar daqui. Por quê? Eu não li o manual todo e eu não sei para quê. Todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova, uma funcionalidade nova. Mas o criador dele sabe tudo o que ele faz. Então, imagina, um celular. Vê um ser complexo como a gente. Mulher, então, é um ser mais complexo ainda, né? Eu falo que o serzinho complexo que Deus criou, mas com tanta beleza, que a gente tem que usar da forma correta. A gente pode influenciar, a gente pode levar o homem, porque a sedução, a palavra, ela está tanto na mulher quanto no homem. O homem tem que saber usar. Aqui eu estou falando mais para a mulher, porque Salomão fala para a mulher.
Ele fala para proteger o filho dele, é como se ele falasse assim, não vai cometer os mesmos erros que eu cometi. É como se, Salomão, filho, não, cuidado com a mulher imoral, não cai nela, porque eu caí. É como se ele falasse assim, eu caí, não caia. Então ele sabia, ele tinha propriedade, como a Andrea falou antes, né? Ele tinha propriedade para falar sobre isso. E ele vai falando disso. Só que a gente traz o conselho para o homem. Homem, não seja seduzido por qualquer palavra, por qualquer corpinho bonito, por qualquer roupinha de menos, ou qualquer sedução, porque você quer o prazer de um momento ou o prazer de uma vida inteira, de uma eternidade? Pode falar. Vou fazer um adendo, mais um adendo, e agora para os homens, mais ainda. Para nós mulheres serve, mas serve também para os homens. Conhecimento é você ler sobre a palavra. E a sabedoria você só adquire fazendo, praticando. Então não adianta nada você ler aqui, entender e chegar lá Não e praticar. fazer de qualquer jeito. Exatamente. Exatamente. Porque a gente... E é tão gostoso, porque quando você aprende, praticar é natural. Porque a transformação vem de dentro para fora. Porque Paulo falou em Efésios que a nova natureza é incompatível com a velha. É incompatível. Então, é tão gostoso, porque quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente mergulha nesse relacionamento, nesse conhecimento, nessa sabedoria, o praticar vai ser natural. Aí a gente olhou hoje para a Andrea, quando ela chegou aqui, e falou, gente, o sorriso dela está diferente. A fala. Gente, que delícia ver isso. Por quê? Hoje ela entrou aqui transbordando, vocês não têm ideia. Essa mulher entrou aqui hoje transbordando do aprendizado. Por quê? Já é natural. O tanto que ela está recebendo, sair é natural. A gente vê as meninas que ficam aqui no dedinho de fogo. Os dedinhos A de gente fogo. tá aqui, o Alex que está aqui todo dia falando. Eu não entro todos os dias. Mas por quê? É natural. Porque você vai transbordar daquilo que você está se enchendo. Então, a prática vai ser esse transbordar do que eu estou me enchendo. Eu tô descendo, você está vendo que eu desci um nível, né? Da profundidade dele. Porque as pessoas falam, você tem que pôr em prática. Mas por que eu tenho que pôr em prática? Porque ele vai ser tão natural para mim, eu vou estar tão encharcada que quando, tipo, espremer, o que vai sair é o que está dentro. Então, quando a gente é apertado, quando a gente passa por situações, vai sair o que está dentro. Então, vai fluir, você vai praticar, porque o erro, o que é pecado? Pecado é hamartia, é errar o alvo. Então, o errar o alvo vai ser acidente e não vai ser mais natural. Por que hoje, por exemplo, incomoda tanto a gente errar? Porque não é mais natural. Por que fazia isso antes e não me incomodava e agora eu não consigo mais fazer? Agora você tem entendimento, né? De que não é assim que funciona. Não é só entendimento, é um passo abaixo. Você tem uma nova natureza. Sim. Você tem uma natureza de filho, a sua natureza foi transformada. Não é mais... Aí fica incompatível. É incompatível. Só que quando você fica com uma coisa incompatível e você vive muito tempo com ela e você não dá atenção para ela, aquilo vai viver ali, mas vai ficar o tempo todo rejeitando. Vai ficar aquela briga o tempo todo. Quando você entende, você deixa, você vai ver, não, esse aqui é quem eu era, esse aqui é quem eu sou. As duas não são mais compatíveis. A minha velha natureza e a minha nova natureza. Elas vão brigar. A Bíblia diz isso. Às vezes elas vão dar aquela treta, né? Nossa, vontade de fazer isso, você faz isso. Mas aí você vai ver, não é natural. Aí já faz de novo, aí você volta ao entendimento. Mas eu preciso do renovar da minha mente. Porque a salvação veio. A santificação da alma é processual. É nosso. Então, a gente está aqui. A salvação, a natureza foi trocada. Eu passei de condenado, Barrabás,
a livre, porque Jesus morreu no meu lugar. Agora eu tenho Aleluia. e tenho um corpo. Então é aqui, ó, que vai ser a treta. Porque meu espírito está pronto. Aí, quanto mais eu renovo a minha mente, quanto mais eu entendo, mais eu me aproximo da minha verdadeira natureza. E mais o corpo vai ficar aqui, ó, brigando com a velha. Não é lindo? A gente Maravilhoso. desce um nível de profundidade. Então, a gente ouve muitas coisas, né? O pessoal, não, tem que fazer, tem não sei o quê. Eu só vou conseguir fazer, e só vai ser natural quando estiver em mim. Quando for absorvido, já for... Eu vou me encharcar disso, vai ser natural. Então, a gente já vai fluir. Aí, a prática vai ser a constância disso. Cara, e a prática, quando você já está enraizado dentro de você, nessa mudança, nessa transformação, é tão natural, cara, que acontece assim, tão simples, que você fica assim, sério mesmo, que eu nunca soube disso. Eu conheci a André em fevereiro, acho que fevereiro, começou Acho que foi isso. Mas eu comecei a te conhecer mais depois aqui mesmo, né? Uhum. Então, gente, é muita transformação em pouco tempo. É muita transformação em pouco tempo. Isso é muita sede. Isso é a prática. Porque a sede está no seu coração, a gente vê essa transformação e a gente vê você desejando mais. E quanto mais você deseja, mais você aprende, mais você quer aprender. Quanto assim. mais aprende, mais próximo vai estar. E aí vai. E assim e vai. Olha que coisa, né? E o não reter, ele se torna realmente também automático. Eu aprendo e eu já quero passar para adiante. Eu estou todo dia postando lá e quero cada vez mais. Você só fica esperando só a brecha, né? Igual a Kátia. Igual quando a Kátia falou, sou princesa, você já... Pá! Não, só esperando a brecha. Eu achei lindo. Eu falei, caraca, eu falei assim, gente, eu aprendendo com ela aqui, olha que gostoso. Eu falei, gente, fez muito sentido. Você está vendo que às vezes você acha que não tem para transbordar e todo mundo tem para transbordar? Porque às vezes ela pegou um código que eu não peguei. E aí agora ela falou, eu falei, caramba, faz todo sentido. Caraca, como diz carioca, né? Faz todo sentido. Eu falei, gente, eu já me corrigi na hora. É isso. Somos reis e rainhas. A gente se completa e não há competição quando a gente entende que é um corpo. Não tem competição. Aqui eu sinto muito isso. Aqui a gente agrega um na vida do outro. Não é competição. Aqui eu estou aprendendo. Não é porque Deus ele é onisciente, onipotente, onipresente. E ele é tão e ele é tão grande que ele colocou um pedacinho dele em cada um de nós. E a gente se completa. Porque o que eu tenho, você não tem, o que você tem, eu não tenho, e assim por diante. Por isso que Efésios, eu volto para Efésios, ele fala a multiforme sabedoria de Deus é revelada através da igreja, organismo, não é a organização, a igreja é um organismo vivo, santo, mas é através desse ajuntamento do corpo que a multiforme sabedoria de Deus é vista. Olha quantas formas que ele tem aqui. Ele tem a forma da André, tem a forma do Alex, da Adriana, da Gorete, da Grazi, da minha, e já de quem passou. Olha quantas formas. E como a gente se completa. Gente, eu sou apaixonada por esse meu Criador lindo, meu Pai, meu Abba, meu Deus. Papai é demais. E cada dia eu me apaixono mais. E para você que está assistindo a gente, nós já vamos... Não fique de fora, caia para dentro, que a sala do Kairos é esse alinhamento, esse envolvimento, essa aproximação. A Bíblia fala que quando nós nos juntamos no Espírito de Deus, nós nos tornamos um só Espírito. Essa palavra eu acho ela muito poderosa, porque se você pegar a Bíblia inteira, você vê que Deus nunca perdeu uma batalha. Então, imagine você se unindo com Ele, sua vida vai avançar
grandissimamente. Então, se você está aí, cai para dentro e a gente já estamos passando para a parte final. Vamos lá, Ângela. Oração final, mas vou dar um spoiler aqui do Manda. 3. Gente, o 3 é um dos meus trechos, assim, lindos. Eu sou apaixonada pelo 3. Mas eu vou dar um spoiler só, assim, vocês vão ter que estar aqui no próximo, porque é Próxima bom segunda. demais, é bom demais. Só fala assim, você se acha sábio? Ó a pergunta, fica no ar. Você se acha sábio? Então, a gente responde ela depois. Vamos orar. No próximo episódio. A seguir cenas. Aí a gente só deixa o Sim. spoiler para ficar com gostinho de quero mais. E te esperamos aqui. Vem cair para dentro, vem fazer parte disso aqui. Porque é bom demais a gente estar na nossa sala, na sala da casa do Pai. Cada um no seu lugar, mas no espiritual não tem distância. Como a internet... É bom demais da conta. A internet mostra muito isso. Porque o que é a internet? Ela nos conecta estando em lugares tão diferentes. No espiritual, a gente está conectado sem estar no mesmo lugar. Então, o espírito não tem distância. Né? É muito doido, é muito lindo. Você vê muito o DNA de Deus aí também, né? A onipresença dele, ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Isso quando a gente tem os meninos, né? O Bruno, o Ado, que é tudo de fora, a Val, tipo, estamos no mesmo lugar, em lugares totalmente diferentes, extremos da Terra. Então São 5 países mais presentes, mas já tivemos 9 países diferentes aqui. Então, Uau! 9 países diferentes, 5 países mais frequentes. Então, sempre a gente tem aqui. Essa semana está um de férias, o outro não estava muito bem de saúde, eu até preciso perguntar como que está o Ele Bruno. começou com a obra, ele falou, viu? Começou com a obra, então isso quer dizer que já está bom. Não, que já melhorou um pouco. Porque a gente vê que cada um tem um pedacinho para transbordar. Você tem o seu aqui também para trazer aqui e para vir transbordar conosco. Então Cai vamos para orar, dentro. agradecendo a Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, o seu like aí para a gente. E não deixa de acompanhar, porque a gente tem códigos maravilhosos. E você pode deixar o código que você pegou aí, que a gente pode não ter visto. Porque a gente também precisa da sua partezinha, a parte que está em você. Então, pode ser que você tenha pego partes que a gente não pegou. Porque é muito rica, a Bíblia é muito rica. Então, tem uma partezinha que é sua, que Deus vai dar para você, e que você precisa vir aqui também, para contribuir com a sua partezinha. Então, nós somos pecinhas ou partes do mesmo corpo. Então, vamos orar agradecendo a Deus por tudo isso e pedindo para nos dar uma noite de descanso, que é a resposta de oração, né, para a nossa lista. Papai querido, nós te louvamos. Que amor é esse? Que amor é esse que o Senhor nos viu lá em Barrabás como filhos teus, filhos do Abba, e o Senhor deu Jesus para morrer na nossa cruz, no nosso lugar. O Senhor nos deixou a palavra, essa palavra linda, rica, que nos revela o Senhor, porque a palavra é o verbo é o Jesus, e ele é a sua ação desde o princípio, Pai. Nós te louvamos por Jesus, nós te louvamos porque Jesus morreu na nossa morte, mas ele não ficou lá. Ele ressuscitou para que nós tenhamos a sua vida e que nós já estejamos com ele, assentados nas regiões celestiais, ao teu lado, ao lado de Jesus. E assim possamos viver como corpo, o corpo de Cristo andando nesse mundo e refletindo a glória que o Senhor já nos deu e já colocou, porque nós somos a boca de Jesus, nós somos o corpo de Jesus andando nesse mundo. Esteja-nos aqui, nos usa realmente para transmitir esse amor, essa glória, mas não só uma transmissão de palavras, mas um derramar de vida, de verdade, que seja de profundidade. É isso que eu peço por cada um de nós aqui,
por aqueles que não puderam entrar e aqueles que vão ouvir também. Que não seja só uma transmissão de conhecimento, mas seja um derramar da vida que está encharcada em nós, e que o Senhor nos encharque cada vez mais dessa vida, para que a gente derrame cada vez mais. Pai, nós temos uma lista assim de oração, uma lista de pedidos que apresentamos diante do Senhor, porque nós cremos que o Senhor é aquele que traz as respostas, que traz os milagres, que transforma a morte em vida e maldição em bênção para aqueles que creem. Por isso que nós oramos a Ti, confiados, que o Senhor é aquele que transforma toda armadilha, toda maldição em bênção para aqueles que são seus filhos, para aqueles que buscam viver uma vida processual no Senhor e que não abrem mão, mesmo quando não entendem, assim como José, mesmo preso, mesmo sendo rejeitado, mesmo sofrendo, ele sabia quem estava no controle da vida dele. Senhor, assim nós declaramos que o Senhor é quem está de verdade sobre as nossas vidas, não, muitas vezes não nos isentando, mas usando tudo aquilo que nós passamos, para que o teu nome seja glorificado através de nós e em nós. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço pelas pessoas que vão ouvir, que elas sejam tocadas mesmo, para que as suas vidas sejam transformadas pelo toque do Espírito Santo, o convencimento que só o Espírito Santo pode trazer. Em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos cada um com a Shalom, paz, saúde, prosperidade e alegria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém e amém. Amém. Amém, amém. Te esperamos aí. Alex, é contigo. Para parar aí a gravação. Então, só temos a agradecer a todos e até o próximo episódio. Não perca. Isso aí. Fui.